Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar numa história, olha, incrível de resgate e intriga. Direto das páginas de Operation Babylon, as memórias de Shlomo Hillel. O foco são os esforços clandestinos, secretos mesmo, para tirar judeus do Iraque e levar para a Palestina, que logo depois viraria Israel, né? E, principalmente, uma operação aérea, tão audaciosa que parece coisa de filme. A gente tem aqui trechos do livro que detalham essas missões. E a nossa tarefa é tentar desvendar os momentos-chave, os perigos todos e a pura criatividade que precisaram ter para fazer algo assim. Tudo isso no cenário bem complicado, né? Com as políticas britânicas restringindo tudo e as tensões crescendo lá no Iraque depois da Segunda Guerra. Então, vamos lá. Vamos abrir essa caixa. Para a gente entender a urgência toda, é fundamental olhar o contexto da época, sabe? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha ainda controlava a Palestina sob um mandato britânico e tinha o famoso Livro Branco de 1939, aquela política oficial britânica que na prática limitava drasticamente a entrada de judeus na Palestina. Sim, limitava muito, né? Uma época em que era mais necessário do que nunca. Exatamente. Foi devastador. Ainda mais porque a Conferência de Evian, lá em 1938, que tentou achar uma solução para os refugiados judeus da Europa, falhou, né? Ninguém queria recebê-los. E aí a gente tem incidentes que mostram desespero, como o do navio Pátria, em 1940. Refugiados que fugiram dos nazistas, chegaram em Haifa e foram impedidos de descer. Que teve aquela sabotagem que deu errado, né? Pois é. A Haganah, que era a Organização de Defesa Judaica, tentou sabotar o navio para impedir que deportassem as pessoas, mas a bomba foi muito forte e acabou matando mais de 260 refugiados. Uma tragédia que mostra bem a dureza da política britânica e a situação desesperadora. E, ao mesmo tempo, lá no Iraque, a vida para a comunidade judaica, que era super antiga e estabelecida lá, também estava piorando muito, né? Visivelmente. O medo era crescente. E ainda tinha a memória muito viva do Farhud, de 1941. O pogrom em Bagdá. Isso, um ataque violento, terrível contra os judeus em Bagdá, deixou centenas de mortos, feridos e uma sensação de insegurança que não passou mais. E como a comunidade reagiu a essa hostilidade toda? Ficaram parados? Ali na clandestinidade, ganhando força. Operavam escondido, muitas vezes em porões mesmo. O próprio Shlomo Hillel, o autor do livro, chama isso de sionismo dos porões. Eles organizavam grupos de autodefesa para proteger a comunidade, ensinavam hebraico escondido, que já era um ato de desafio, e, o mais importante para a nossa história aqui, começaram a buscar desesperadamente rotas de fuga para a Palestina. Mas sair do Iraque não devia ser nada fácil, né? Logística, política... Um desafio imenso. E como eram essas primeiras tentativas de fuga? Imagino que bem improvisadas. Totalmente. As primeiras rotas eram, extremamente precárias, perigosíssimas demais. Dependiam de contrabandistas locais. Que nem sempre eram confiáveis, imagino. Exato. E levavam grupos pequenos em caminhões desconfortáveis pelo deserto da Síria, viagens longuíssimas, cheias de perigos. Assalto, o clima do deserto, o medo constante de serem pegos pelas patrulhas. Além dos caminhões, tentaram outras coisas. Sim, às vezes conseguiam passaportes falsos, suborno, mas era caro, arriscado. Teve umas tentativas com hidroaviões também, pousando escondido no Mar Morto ou num lago lá no Iraque, o Abaniaia. Mas tudo isso era muito pequeno, sabe? Conseguia tirar pouquíssima gente. Uma gota no oceano comparado com a necessidade. E a distância era um problema, né? Bagdá para a Palestina. Enorme. E as fronteiras super hostis, principalmente entre Iraque e Jordânia, que era muito patrulhada. Eles não paravam de procurar rotas melhores, mais seguras. Parece que cada tentativa era um aprendizado na marra, né? Exatamente. O Hillel conta um episódio bem marcante que mostra como essas rotas por terra eram frágeis. 6 rapazes, usavam o codinome Trabalhadores para disfarçar, tentaram cruzar o deserto da Jordânia a pé. A pé. Nossa. Foi terrível para eles. Ficaram sem comida, sem água, foram baleados por patrulhas no deserto, acabaram presos na Jordânia e quando finalmente chegaram num quibutz perto do Mar Morto, estavam em um estado de exaustão total, física e mental. Que sufoco.
Isso mostra uma coisa importante dessa fase da imigração clandestina, a Aliyah-Bet. O deserto não era só um obstáculo físico, era um teste brutal. Qualquer falha no plano ou na resistência das pessoas ficava exposta ali. Depois dessas experiências tão difíceis, eles tentaram organizar algo maior por terra, uma estrutura mais robusta. Sim, aí surgiu um plano bem mais ambicioso. Envolvia umas figuras quase lendárias do deserto, sabe? Primeiro um sheik beduíno, Abdullah Said, famoso na região por ser relativamente honesto e conhecer tudo do deserto. Ele topou levar os grupos de Bagdá até Rutba, que era uma cidade estratégica ali perto da fronteira com a Transjordânia. E de Rutba em diante, entrariam em cena os tais Senhores do Deserto. Senhores do Deserto, que nome! Quem eram esses? Eram representados por 2 irmãos sírios, Mohammed e Adnan al-Kuzbari, figuras influentes, com muitas conexões na Síria, na Transjordânia. Eles prometeram pegar os grupos em Rutba e garantir a travessia segura até a Palestina. No papel parecia perfeito, né? Conectava as duas partes mais perigosas da viagem. Exatamente. Parecia a solução ideal. Mas imagino que na prática a coisa não foi tão simples assim. Muito mais complicada. Virou uma novela de negociações difíceis. Mensagem codificada para lá e para cá, entre Bagdá e Tel Aviv, rádio clandestino, pagamento adiantado em dinheiro vivo, que era sempre um risco. E o Adnan al-Kuzbari, um dos irmãos, era muito vago sobre os detalhes da rota final na Transjordânia. Para piorar, apareceu um emir misterioso, supostamente o chefe deles, exigindo mais dinheiro do que tinham combinado. Isso gerou uma tensão enorme. Clima de desconfiança total. Total. Entre o pessoal em Bagdá e o comando em Tel Aviv. E aí? Tentaram mesmo assim? Como foi a primeira operação real com esse esquema? Acabou em tragédia. O plano era levar 40 trabalhadores por uma rota alternativa para evitar a estrada principal, passando pelo sul de Bagdá, via Karbala. Karbala. Essa cidade já não tinha uma fama meio ruim entre os judeus iraquianos. Sim, por causa das procissões xiitas da Ashura, que às vezes ficavam violentas, já dava um certo medo. Os motoristas, Mahmoud e Juma, eram experientes, indicados pelo Sheikh Abdullah Said. Mas aí foram pegos por uma tempestade de areia terrível no meio do deserto. O caminhão capotou. Meu Deus! 2 jovens morreram no acidente. Vários ficaram feridos. Que desastre! E os motoristas? O que aconteceu com eles? Olha, no começo eles sumiram. Deixaram o grupo lá, no meio do nada, mas depois, e o Hillel descreve isso como parte da complexa honra beduína, eles voltaram com outro caminhão e suprimentos. Resgataram os sobreviventes, os feridos, levaram de volta para perto de Bagdá. Mesmo assim, o resultado foi péssimo. Devastador. Quais foram as consequências desse fracasso todo para o movimento clandestino? Foram muitas e bem graves. Primeiro, claro, um abatimento moral gigantesco entre os ativistas em Bagdá. Segundo, o medo de serem descobertos pelas autoridades iraquianas aumentou muito. Os feridos tiveram que ser hospitalizados escondidos, né? Imagino a dificuldade para lidar com as famílias também. Exato. Muitas famílias nem sabiam que os filhos tinham partido nessa missão perigosa. Como contar? Além disso, a tensão com os líderes oficiais da comunidade judaica, que já viam essas coisas com desconfiança, só piorou. E para completar o desastre, o tal emir misterioso e os irmãos Kuzbari sumiram. Levaram umas 5.000 libras esterlinas, era uma fortuna que tinham recebido adiantado para levar um grupo seguinte de 120 pessoas. Que nunca aconteceu, claro. Que golpe! Perderam dinheiro, vidas e a confiança. Uma perda gigantesca em todos os sentidos. Uau! Depois de uma tragédia dessas e ainda levar um golpe, a moral deve ter ido para o chão mesmo. Como é que eles saíram dessa? Exatamente. Foi nesse clima horrível, de frustração, perigo aumentando, que surgiu uma ideia. Assim, completamente diferente, radical mesmo. Quase coisa de cinema. 2 ex-pilotos de combate americanos da Segunda Guerra, Leo Wesenberg e o copiloto dele, conhecido só como Mike. Eles apareceram com um avião de carga, um Curtiss C-46 Comando,
e se ofereceram para fazer voos clandestinos de Bagdá para a Palestina. Pilotos americanos. Avião. Mas por quê? Qual era a motivação deles nisso tudo? Olha, o Hillel conta no livro que um contato da Mossad, que já estava envolvida nessas operações, mesmo sendo bem inicial ainda, disse para ele, talvez meio brincando, meio sério: olha, o mundo todo tá ganhando dinheiro com imigração ilegal. Donos de navio, capitães, marinheiros, eles querem a parte deles também. Uma oportunidade de ganhar um bom dinheiro num negócio arriscado, fora do comum. E como o pessoal do movimento reagiu a essa ideia do avião? Não pareceu arriscado demais? Era extremamente arriscado, sem dúvida. Mas as rotas por terra tinham se mostrado um desastre, né? Então, o planejamento foi incrivelmente rápido, quase impulsivo. O Shlomo Hillel, que usava o nome Shammai nessas operações, foi chamado às pressas do kibbutz onde ele morava para Haifa. E a notícia foi assim na lata: você vai para Bagdá, hoje à noite. Assim, sem preparo, sem despedida? Nada. Os riscos eram gigantescos. Pousar e decolar escondido em território inimigo, depender totalmente desses pilotos aventureiros que ninguém conhecia direito, cuja motivação principal parecia ser dinheiro, e o próprio Hillel tinha uns problemas. O passaporte iraquiano dele estava meio irregular, o visto de saída tinha sido obtido meses antes de um jeito meio duvidoso, era uma aposta altíssima. E é aqui que a história fica realmente tensa. Tá. Como é que o Hillel conseguiu entrar no Iraque e começar a organizar isso tudo? Ele foi para Bagdá no próprio avião dos americanos, no C-46. Para não ter problema na imigração, colocaram o nome dele na lista de tripulantes do voo. Chegando lá, o primeiro susto foi tentar achar o contato do movimento clandestino local e a Casa Segura, o ponto de encontro deles, tinha mudado de endereço e ninguém tinha avisado Tel Aviv. Nossa, que aperto. Imagina o desespero. Mas, felizmente, ele conseguiu achar os contatos, o Sami e o Yerak. E aí, juntos, foram fazer um reconhecimento disfarçado no aeroporto de Bagdá. E acharam um ponto que parecia promissor, o final de uma das pistas, bem longe dos prédios, das luzes, e que, pelo que viram, não tinha guarda à noite. Era a única chance deles. A pressão para decidir tudo rápido devia ser enorme. O que eles definiram ali? As decisões foram tomadas em questão de horas, foi tudo muito rápido. A operação seria na noite de sexta para sábado, para aproveitar o começo do fim de semana. O objetivo: juntar 50 imigrantes, escolhidos a dedo, de várias partes do Iraque. Uma decisão super difícil foi levar algumas armas leves, uns revólveres, para defesa ali no ponto de encontro perto da pista. Isso quebrava uma regra que eles tinham antes, de não misturar a imigração com armas. Entendo. E o transporte até lá? 10 carros. A levar os grupos em segredo até perto da pista. Dali, eles iam caminhar o último trecho. Mas aí vem um impasse que quase jogou tudo por água abaixo. Os pilotos americanos, o Westenberg e o Mike, mudaram de ideia sobre o pagamento. O combinado original, lá em Haifa, era receber as 5.000 libras em moedas de ouro quando chegassem na Palestina. Mas agora, em Bagdá, eles exigiram receber ali mesmo. Antes de decolar? Mas como assim? Não tinha como arrumar isso na hora. Impossível. O Hillel ficou numa sinuca de bico, os pilotos ameaçando cancelar tudo, sem ter como conseguir aquele ouro todo em cima da hora. Ele fez uma coisa inacreditável, ousada demais. O quê? O que ele fez? Ele pegou um talão de cheques pessoal de uma conta num banco americano que nem existia, preencheu um cheque no valor de $10.000, o dobro do combinado, e entregou para os pilotos como garantia. Mentira! Um cheque frio. Exatamente. Ele apostou que o valor alto, a aparência de um cheque americano oficial, ia convencer os pilotos a seguir com o plano. A ideia era pegar o cheque de volta na chegada, claro. Que loucura! Isso mostra bem o nível de improviso na hora do aperto, né? Totalmente. Em operações assim, de altíssimo risco, essa capacidade de improvisar sob pressão vale tanto quanto o melhor planejamento. Incrível. E a noite da operação em si, como foi? Foi um momento de tensão no limite. O Hillel descreve uns detalhes muito vívidos. A ordem era clara: ninguém leva bagagem nenhuma. Mãos livres para subir rápido no avião no escuro e para se segurar lá dentro. E tem uma história tocante também. A avó de uma das moças que ia embarcar
pediu para o Hillel escrever uma bênção em hebraico num papelzinho para a neta levar, como proteção. Que bonito isso no meio de tanta tensão. E a chegada no aeroporto, deu certo? Os 10 carros chegaram nos horários combinados, faróis apagados, parando numa estradinha de terra ali do lado do aeroporto. Os jovens desceram correndo, deitaram no chão, perto da cerca da pista, silêncio absoluto na escuridão. Aí, como tinham combinado, o avião, o C-46, taxiou até o final da pista, virou de frente para decolar e parou com os motores ligados, fazendo um barulho ensurdecedor bem perto do grupo escondido. Era medo e esperança misturados ali. E o embarque? Foi tranquilo? Os jovens foram subindo como podiam. Tinham os rapazes mais fortes ajudando. O Hillel foi o último a embarcar. E ele quase esqueceu o revólver que levava no bolso, para segurança ali no ponto de encontro. Mas no último segundo, antes de subir na escada improvisada, ele entregou a arma para um companheiro do movimento, o Schneur, que ia ficar em Bagdá. E ainda teve um susto. Um dos 10 carros se perdeu um pouco no caminho para o ponto de encontro. Atrasou um pouquinho. Mas felizmente chegou a tempo de embarcar todo mundo antes que os pilotos perdessem a paciência. Ufa, que tensão. E lá dentro do avião? Como foi o voo para eles? Imagina a cena. Um monte de gente, assustada, confusa, amontoada no chão de metal frio do avião de carga. Escuro, sem assento nenhum. O Hillel ficou circulando entre eles, tentando acalmar, dando instruções para o pouso. Mandou deitar de novo, segurar firme uns nos outros para ninguém se machucar na hora de pousar. E deu aquela instrução-chave, que era padrão na Alphabet. Se fossem pegos pelos britânicos, se fossem forçados a pousar num aeroporto oficial, era para dizer só uma frase, em hebraico. Ani Yehudi Me'eretz Israel. Eu sou um judeu da terra de Israel. Exato. E nada mais. O voo durou umas 3 horas, sem problemas. E, quando amanheceu, o avião pousou numa pista improvisada em Avinel. É uma área agrícola lá perto do Mar da Galileia. Um lugar que a Mossad tinha escolhido e preparado. O pouso foi rápido, sem drama. Nenhuma patrulha britânica por perto. O pessoal da Mossad já estava esperando em terra para receber todo mundo e levar para um lugar seguro. E antes de entregar as moedas de ouro para os pilotos, o Hillel, aliviado, mas ainda focado, exigiu o cheque falso dele de volta, o de $10.000. E o piloto devolveu? Devolveu. O Essenberg, talvez meio sem graça com a situação toda, entregou o cheque sem discutir. A operação Michael Berg tinha sido um sucesso estrondoso. Que alívio. E qual foi o impacto desse sucesso todo? Foi um marco muito importante. Mesmo com todos os riscos, todo o improviso, a Operação Michael Berg abriu um canal completamente novo e muito mais promissor para tirar os judeus do Iraque. Ficou conhecido como imigração alada. Mostrou que era possível, sabe? Com muita audácia, com planejamento cuidadoso até onde dava, com improviso na hora H e, claro, com uma boa dose de sorte, dava para superar barreiras que pareciam intransponíveis antes. É importante a gente lembrar que essa operação não aconteceu do nada, né? Tinha todo um contexto maior por trás. Exatamente. A Michael Berg foi um episódio espetacular dentro de um movimento maior. A Alphabet, que era essa imigração ilegal para a Palestina, desafiando as restrições britânicas do Livro Branco. Mas, infelizmente, a situação geral para os judeus lá no Iraque continuou piorando muito. Principalmente depois que Israel foi criado, em maio de 48, e começou a Guerra Árabe-Israelense. O Iraque lutou ativamente contra Israel nessa guerra. E teve um ponto de virada muito trágico, que assustou demais a comunidade. A execução pública de Shafik Hadas. Ele era um dos empresários judeus mais ricos e assimilados de Basra. Isso foi em setembro de 48. Mas por que executaram ele? Qual foi a acusação? Acusaram ele, falsamente, de ser sionista e de vender armas para Israel. O julgamento foi uma farsa completa e o enforcamento dele em praça pública mandou uma onda de choque terrível pela comunidade judaica iraquiana inteira. Mostrou de um jeito brutal que não adiantava ser rico, ter status, ser assimilado. Ninguém estava seguro naquele novo clima político, e isso aumentou demais o desejo de sair do país.
a qualquer custo. E essa pressão toda acabou levando a uma mudança na política do Iraque, eventualmente. Sim, de um jeito bem surpreendente, na verdade. Em 1950, o governo iraquiano, talvez para se livrar de uma minoria que eles viam como problema, cuja lealdade eles questionavam, ou talvez, sendo mais cínico, para tentar desestabilizar Israel economicamente, mandando uma onda de refugiados sem nada, eles aprovaram uma lei inesperada. Essa lei deixava os judeus renunciarem à cidadania iraquiana e saírem legalmente do país, mas só por um ano. E tinha uma condição cruel. Todos os bens, tudo que eles tinham, acumulado por gerações, ia ser congelado e depois confiscado pelo governo. Nossa, que escolha terrível! Sair sem nada ou ficar num lugar cada vez mais hostil. E aí, o que aconteceu? Essa lei abriu a porta para a Operação Esdras e Neemias, uma ponte aérea gigantesca organizada por Israel com a ajuda de companhias aéreas fretadas, que aconteceu entre 1950 e 1951. Em pouco mais de um ano, essa operação levou quase toda a comunidade judaica que ainda estava no Iraque, mais de 120 mil pessoas, para Israel. Foi o fim de uma presença judaica de mais de 2.500 anos na Mesopotâmia. E nesse contexto todo, o papel daquele movimento sionista clandestino no Iraque, o sionismo dos porões, foi, absolutamente vital. Mesmo que muitos líderes tenham sido presos ou tido que fugir no final, eles não só organizaram essas fugas pioneiras e ousadas, como a Michael Berg, mas também deram uma estrutura de apoio moral, de esperança, ensinaram hebraico, deram até meios limitados de autodefesa para a comunidade durante anos de perigo e perseguição crescentes. A existência deles deu força para muita gente resistir e depois coragem para aproveitar a chance de sair quando ela apareceu. Que jornada incrível a gente percorreu aqui, hein? Através desses relatos de Operation Babylon, a Operação Michael Berg e todos esses esforços clandestinos ao redor dela, os que deram certo e os que falharam, mostram uma mistura impressionante. Coragem individual diante de perigos enormes, planejamento secreto meticuloso contra todas as chances, improviso genial na hora da pressão e riscos monumentais que todo mundo correu. Desde quem organizava até cada pessoa que embarcou naquelas missões. Sim, no fundo, é a história de como a necessidade urgente, a determinação que não desiste, podem levar a atos extraordinários, né? Mas também faz a gente lembrar da complexidade humana e moral por trás desses grandes eventos históricos. O custo humano foi altíssimo. Para quem conseguiu fugir, enfrentando o perigo, a incerteza de recomeçar, mas também para quem ficou, para quem foi pego, para quem sofreu as consequências da instabilidade, da perseguição. É um capítulo fundamental, muitas vezes doloroso, da longa história dos judeus do Iraque e uma peça-chave na formação complexa do Estado de Israel. E fica aqui uma reflexão final para quem está nos ouvindo. Essa operação toda e o contexto da fuga dos judeus iraquianos foi feita de fios com motivações muito diferentes, né? Tinha o idealismo sionista, dos ativistas arriscando tudo. Tinha o desespero humano básico, de quem só queria segurança para a família. Tinha um oportunismo financeiro claro dos pilotos americanos, dos contrabandistas do deserto. E por trás, o cálculo geopolítico frio dos governos, das entidades envolvidas. O que essa mistura toda idealismo, desespero, ganância política nos diz sobre como a história realmente acontece. E como as pessoas, indivíduos e grupos, agem sob pressão extrema quando a vida, a identidade, o futuro estão em jogo. Fica aí para a gente pensar. Até a nossa próxima análise aprofundada.